Olá, amigos, estamos começando mais um Proseando nas Gerais, aqui na sua TV Gerais. E o meu convidado de hoje, ele é bioquímico, empresário, filantropo e é uma pessoa amiga. Isso é o que é o mais importante para nós. Nosso convidado hoje aqui é o Dr. Newton Carlos Amaral Figueiredo. Seja bem-vindo ao Proseando nas Gerais. Muito obrigado, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar com você mais uma vez, porque antes, pessoalmente, nós já havíamos comunicado em uma entrevista quando você foi visitar a Casa Santa Bernadette, que é uma das paixões nossas, instituição voltada para acolher pessoas em dificuldade e com diagnóstico de câncer. E ali você ficou conhecendo parte do nosso trabalho. Muito importante, diga-se de passagem, nós vamos tocar nesse assunto aqui durante o programa, mas antes a gente gostaria de conhecer um pouco, não o doutor Newton. Vamos começar pelo Newton. Ele é de Montes Claros, nasceu por aqui ou veio de algum outro lugar? Não, eu nasci na Bahia, uma cidade litorânea chamada Prado. Aliás, tem algumas pessoas de Montes Claros que têm até residência lá nessa cidade. Sim. Só que eu vivi eu venho de uma família simples. Meu pai era de Montes Claros, minha mãe da Bahia. Meu pai saiu como se fosse assim para desbravar, buscar crescimento. E depois que conheceu minha mãe na Bahia, eles migraram para essa região lá litorânea, onde cultivaram terras e conseguiram conquistar algum progresso. Então, a partir daí, a gente começou, a nossa família foi constituída por 7 irmãos, eu e mais 7 irmãos, sendo 3 mulheres e 5 homens. E ali nós iniciamos essa construção, meus pais iniciaram essa construção dessa família. E como é que era o menino Newton? Travesso ou era mais comedido? Tem algumas curiosidades. Eu falo de vez em quando para as pessoas que eu lembro o dia que eu fui batizado. Sim, que memória boa, hein? Mas é que eu fui batizado, já devia ter mais de 1 ano, porque ia padre lá na cidadezinha onde a gente ficava, quando meu pai comprou essas primeiras terras, tinha uma vila. E esse padre ia de tempo em tempo. E quando ele chegou lá para batizar, acho que 1 ano depois que eu tinha nascido, eu me lembro perfeitamente como que era, e aquilo, e colocando água na minha cabeça. Então eu falei, poxa, foi batizado, velho. Não é muito assim, não, mas eu me lembro desse detalhe. E lembro da infância, lá na roça, no início de uma fazenda, porque os irmãos juntos arrumam muita coisa. Nós éramos 5. Imagina. 5 homens, né? E ali começava muita farra e coisas de jogar bola. A bola era feita de bexiga, ia andar a cavalo, e caía, e sujava muito. Todo mundo muito arranhado. E depois, então, iniciou a idade escolar. Aí foi uma mudança. Nós saímos de um lugar onde eu não conhecia nem carro. O senhor foi conhecer carro quando? Quando eu fui estudar na cidade, na região de Almenara, que os parentes de minha mãe moravam lá. Saiu de Prado para estudar em Almenara. Na verdade, saímos da roça de Prado, nem na cidade de Prado a gente ia. Quando eu tive noção das coisas, nós ficamos na roça mesmo. E eu cheguei lá, coincidentemente, com meus pais, era já a noitinha, e eu vi um caminhão vindo com a luz acesa. Eu achei que estava pegando fogo e fazendo barulho. Ficou morrendo de medo? E morrendo de medo, corri para casa lá do pessoal. Aí sim eu comecei a ver que tinha uma evolução, uma coisa era diferente. Não é aquela roça que eu ficava só lá brincando de viver. E era um aluno aplicado? Bom, aí começamos a estudar. Eu sempre fui um aluno mediano, porém muito respeitador, e com isso eu tinha um apreço muito grande dos professores. O senhor se manteve muito tempo nessa região, ou quando que veio conhecer a terra de seu pai, Montes Claros?
eu comecei a ter a noção das coisas mais sérias quando realmente eu comecei a estudar. Uhum. E meu pai falava sempre em Montes Claros, e aquele nome era gravado em minha mente como a cidade mais bonita do mundo. Montes Claros. E ele me falou, nós tínhamos uma relação muito próxima, meu pai. Uhum. E ele me falou, olha, morra onde eu morrer, eu quero ser enterrado em Montes Claros. E eu gravei isso, eu falei, um dia eu vou para Montes Claros. Meu lugar vai ser lá. Meu lugar vai ser lá. E quando nós optamos, precisava estudar para fazer o curso secundário, teria que fazer em uma capital, ou Salvador, que era Bahia, nós estávamos, ou Belo Horizonte, Montes Claros. E começamos a construir uma situação para que a gente fosse para Belo Horizonte. Uhum. E ali estudamos, morando em República, e a gente passava as férias na Bahia, até que um dia meu pai falou, olha, vamos aproximar mais, vamos comprar uma casinha em Belo Horizonte. Mas impôs uma condição, que Nilton seja o responsável pela casa. Você tomando conta dos irmãos. Embora tivéssemos nessa ocasião 2 irmãos que eram mais velhos do que eu. O senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha por volta de 16 para 17 anos. E já comandava os irmãos? Não é comandar, mas liderava. Liderando, né? Isso é diferente, com certeza. E ali a gente iniciou, preparamos para o vestibular e entramos na faculdade e depois preparamos o nosso caminho para Montes Claros. Eu quero saber esse período de faculdade aí, adolescência para a faculdade, como é que era o Nilton nessa fase? Imagino, capital do estado. Namorador não, pode contar, que é total gente aqui. Não é que era, naquela época era mais a questão de paquera mesmo que existia. E eu tinha alguns amigos, geralmente 3 ou 4 mais companheiros, que a gente saía sempre. Uhum. E a gente se aproximava das moças. Um ia primeiro lá para abordar. Dependendo da receptividade, os outros iam sentar. E geralmente as moças acompanhadas, 2 ou 3 também. Um grupinho de moças. Tinha que ter um primeiro para estrear. Tinha um primeiro. E eu era o escolhido para ir abordar. Mas eu não era de segurar o papo, não. Vinha um outro para segurar o papo. Aí depois você se apresentava primeiro? Me apresentava. A estratégia era essa. E esse período de faculdade? Eu fiquei sabendo que por essa questão de ser líder, inclusive, entre os próprios irmãos, o senhor se destacou nesse ponto no período de faculdade. Eu, na faculdade, fui escolhido pelos alunos como representantes deles na congregação e no conselho departamental da faculdade. E naquela época de política estudantil, sempre a gente procurava seguir as normas preconizadas para o corpo discente da faculdade. Era um período que a gente lembra de muitas questões conturbadas, de épocas de política, militarismo. Como foi enfrentar aquilo na capital? A gente participava de todos os momentos que existiam. Mas sob a minha liderança, nunca houve nenhuma participação agressiva, embate não, porque a gente deixava as pessoas livres para tomar sua postura, porque a gente entendia que desde aquela época deveria prevalecer a democracia, e não a existência de, se eu exigia democracia de um lado, eu também deveria ser democrata com os meus colegas do meu lado. Alguma ação, algum tipo de atividade extracurricular, gincanas, competições, alguma coisa que o senhor participava nessa época? Participava, e a gente esforçava para que o corpo de colegas nossos, universitários e amigos, participasse disso também. E a gente, principalmente quando já estava caminhando para a época de formatura, eu era líder da turma, comissão de formatura, e a gente fazia muitos eventos, festas nas boates que tinha dentro da faculdade mesmo, e teve uma gincana que quem ganhasse ia ganhar um prêmio muito grande. Uhum. E nós formamos um grupo para participar dessa gincana. E dentre as tarefas solicitadas, teve uma que eu achei interessantíssima. Eles pediram para levar
10 exemplares de blatelas germânicas. Blatelas germânicas. O que vem a ser e a gente ficou naquela questão toda procurando, o telefone era difícil, ninguém tinha telefone sem fio, e tinha que correr e perguntando e tal. Até que eu liguei para uma pessoa mais qualificada e falou, isso é barata. Estou aqui quebrando a cabeça para saber o que era blatela. Barata. Ele falou, gente, onde é que nós vamos arrumar barata? Eu falei, lá em casa, na garagem tem. Porque a garagem era separada, assim, tinha umas coisas, eu falei, eu já vi barata ali. E fomos lá para casa e colocamos. Pedi meu irmão que estava lá, mais novo do que eu, ó, você vai, vamos tirar isso aqui, vamos pegar barata e botar nos vidrinhos e tal. E ele pegou tantas baratas que o doutor Felipe, que foi médico aqui em Montes Claros, participava comigo na gincana, ele hoje já é falecido, e ele cognominou meu irmão Renato, o Rei das Baratas. O Rei das Baratas. E nós conseguimos, não o primeiro, mas o segundo prêmio nós ganhamos. Nós só erramos porque a última tarefa era encontrar uma carta debaixo de uma cadeira de um cinema. E tinha uma charada para descobrir o nome do cinema. Uhum. Nós entendemos que o cinema era o Cine Arte, mas era o Candelária. Aí chegou outra equipe Aí primeiro. nós fomos, a outra equipe ganhou o primeiro lugar e nós o segundo, nossa equipe o segundo lugar. O senhor tem algum tipo de hobby, alguma coisa que o senhor curta fazer quando está nos momentos aí mais relaxantes? Nós temos sim. Segundo os entendidos, você deve dividir o seu dia em 3 etapas. Uma para dormir, outra para trabalhar e outra para o lazer. Mas se você tiver que prejudicar alguma, você nunca prejudica o lazer, não. Ou os outros dois. Se prejudicar, você administra os outros, mas o lazer você não pode deixar, não. Para você ter uma potencialidade de trabalhar depois. E nós temos eu tenho 3 grupos que frequentam a minha casa. Um grupo que joga sinuca, um grupo que joga o vôlei e um grupo que joga buraco. E buraco e pôquer. A maioria joga buraco, porque é no domingo, e outro grupo que joga pôquer durante a semana. E esses grupos são distintos. Um dia minha mulher me perguntou, olha, esses grupos que você participa, qual que você gosta mais, afina mais? Falei, não sei te falar. Não dá para definir. Não dá Me pra dou bem definir. com todos. Me dou bem com todos. E lá na minha casa tem uma coisa só que eu solicito e graças a Deus é cumprido. Lá não se fala mal de ninguém. Não há coisa melhor do que Se isso, com certeza. Alguém tiver vontade de falar, espera a presença da pessoa para que ela tenha o direito de defesa. Eu tenho um amigo muito conhecido em Montes Claros, ele faleceu, que ele deixou uma mensagem para mim e eu coloquei num quadro. Se você quer ser feliz por um momento, você pratique a vingança. Alguém fez alguma coisa, você revida. Agora, se você quer ser feliz a vida inteira, exercite o perdão. E funciona assim. O senhor era amigo de Gandhi, não? Porque essa frase realmente é digna dele. Além de hobby, o senhor sei das profissões que o senhor exerce, mas o senhor teve algum sonho de ter alguma outra profissão? Quando era criança, quando adolescente, sonhava em ser alguma coisa assim que não conseguiu realizar, ou realizou e não levou adiante? Eu pensava em ser veterinário. Veterinário, sempre teve porque afinidade com animais. Quando nós iniciamos e morávamos no rancho, lá na pequena fazenda, a gente lidava muito com os animais. Então eu pensava nisso, ter cavalo, dar cavalo. A minha noção de veterinário é essa. Sempre teve afinidade com os bichinhos. Mas depois que eu comecei a estudar o curso científico, que no laboratório do curso científico tinha reações químicas, e a gente via vegetais, via parasitas, aí eu comecei a falar, não, minha área é essa aqui, eu se afinou melhor. afinar melhor é laboratório.
A gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Por enquanto falamos do Dr. Newton solteiro. Daqui a pouquinho a gente vai ver a outra fase da vida do Dr. Newton casado. Daqui a pouco, depois do intervalo. Segura aí.